bem-vindos à Galeria de Santa Maria Maior, um local que nós queremos que seja de facto um local de encontro e que seja também um local de fruição, tanto artística como cultural, e que hoje junta dois filhos desta freguesia, um nascido na Moraria e que é, digamos, o autor e por quem em parte vocês estão aqui hoje, porque editou um livro que nos acompanhou de facto durante a quarentena toda, o Nuno Saraiva. Ele é um ilustrador editorial, representado em quase todas as publicações de imprensa. Anda assim meio de delas, também não vale a pena. Falta-me o Diário da República. Ok, está. Eu tenho aqui uma cábula, porque eu insisto com este humor. Já publiquei na Casa da Moeda, mas enquanto editora. Mas eu trazia este papel porque eu queria homenagear e tenho de parafrasear um amigo, o João Paulo Cotrim. E não queria falhar, de facto, a frase dele, que diz que o Nuno leva demasiado a sério o não se levar a sério. Temos também, eu acho que não vou depois agora me alongar em relação a ti, Nuno, vou falar do Ricardo. O Ricardo conta já com alguns prémios a nível literário, nomeadamente o Prémio Branquinho da Fonseca. Também ele nascido neste território, neste caso em Alfama, o Nuno da Moraria. É o letrista premiado da Marcha da Alfama. Em 2018, por sinal, ele, digamos que a prenda que vocês recebem, portanto, o galardão que vocês recebem, foi desenhado pelo Nuno Saraiva. Está na minha mesa de cabeceira, cá. E vai ser, de facto, muito me honra. Uma conversa entre os dois numa freguesia que, de facto, esteve na linha da frente em ajudar a população durante a pandemia. Bom, eu convidei o Ricardo a debater o assunto, enfim, a pandemia no contexto dos bairros tradicionais, populares. Nós não ensaiámos a conversa, sim, não é? Vai ser mesmo. Portanto, vai ser uma conversa orgânica. Entre amigos. Exatamente. É isso. Mas olha, Nuno, se calhar, antes de mais cumprimentar a todos, claro, dizer que é pessoalmente uma grande honra estar aqui a falar contigo, apesar de a conversa ser também aberta. Acho que estamos, Ruth, corrige-me, acho que estamos, isto é algo que pode ser partilhado e debatido a qualquer hora. De qualquer das formas, o Presidente disse uma coisa, não é agora para estar a pegar na sua participação, mas o Presidente disse uma coisa que me parece bastante importante no Nuno, e acho que tu próprio concordarás com isso. Não é que me agrade propriamente a ideia de apropriação, mas acho que o território de Santa Maria Maior, ou se quisermos o centro da cidade, já se identifica muito com a tua arte e com a tua criação. E devo-te dizer que eu li o livro muito recentemente, nos últimos dias, e quando eu digo ler é propositadamente, até porque eu falei disto com a Ruth, porque a dada altura, não sei se toda a gente tem esta experiência ou não, mas quando nós pegamos num livro e estamos a folhear, é muito comum levantarmos a cabeça, apesar de estarmos a ler as páginas, é como parar e olhar para cima ou ficar a imaginar, quase como se estivéssemos a reproduzir aquilo que lemos ou que imaginamos nas páginas, quase se estivéssemos a ver um pouco mais à frente, e aconteceu muitas vezes com o livro. E antes de começarmos a entrar na conversa em si, para não tirar aqui também o protagonismo, que acho que não é meu nem teu, é nosso, agora é só para ver a questão da moeda, para continuar com este romantismo. Há algo que eu acho que é essencial nesta obra e gostaria de partilhar com todos. Quando, eu acho que para qualquer criador, eu também crio, a ideia do estímulo é muito importante, não é? Algo que nos obrigue a criar e que nos impulsione para fazer alguma coisa nova. E a questão da pandemia foi, sem dúvida alguma, acho eu, para todos aqueles que criam, seja música, seja literatura, seja desenho, seja qual for a arte, foi um tempo duro, mas muito fértil para isso. E é curioso que numa altura, principalmente na literatura, em que muitos de nós nos fixámos em obras, por exemplo, muita gente falou no Albert Camus, na Peste do Albert Camus, e muita gente falou, por exemplo, na Metamorfose do Kafka, na questão de estar no quarto, estar fechado, não se poder entrar. Acho que este livro simboliza muito bem uma certa contemporaneidade
que vai ficar durante muito tempo. E acho que este livro vai ser, é um livro que vai durar muitos anos, na minha opinião. E isto porque retrata de uma forma quase sagrada assuntos e pormenores que eu acho que ficam na nossa memória e que vão ficar para sempre. Eu acho que, começando agora aqui a abrir a conversa, há um cartoon, eu não sei se alguém cá está já leu ou não, só se pode chamar cartoon, se vou ser muito... São cartoons, são de facto, serão cartoons políticos ou desenhos satíricos. Há um que é absolutamente fundamental quando falamos neste livro, que é o de Auschwitz, de uma aventura. Eu não sei, e se calhar começaria por aqui, se não levasse a mal, não é para te fazer a pergunta, mas para lançar o rap da conversa. O Nuno pegou, estava aqui a tentar encontrar o cartoon para falarmos, apesar de ter registado aqui as páginas mais importantes. O Nuno basicamente fez uma coisa que eu gostava aqui de mostrar, e agora está-me a correr mal, mas enfim, já lá veremos chegar. É caso para dizer que estamos a começar pelo fim, não é? É isso, se seguirmos a lógica bíblica. Mas no fundo, ele já irá aparecer, no fundo é a entrada, aqui está ele, é a entrada do campo de Auschwitz com o título do célebre livro da Ana Maria Magalhães e da Isabel Alçada, que é uma aventura que foi muito conhecido. Que me perdoem. Não, sim, exatamente. Já estou aqui a arranjar problemas, depois corto esta parte. E acho que esta imagem, isto não é literatura, isto não é ilustração, eu acho que isto é quase um convite à circunspecção, porque é uma imagem de uma força e de uma agressividade. Aliás, pegando na frase que a Ruth disse, falando do João Paulo Coutrin, é de facto não deixar de brincar com aquilo que é importante. E aquilo que eu gostava, enfim, agora se calhar entrando um bocadinho mais na conversa e não me alongando muito mais, para um ilustrador é preciso ter sempre um olhar atento, acho eu, para aquilo que é grave, para aquilo que é importante, enfim, salientar, mas depois também existe um trabalho de criatividade, satírico. Eu acho que essa era a melhor forma, se calhar tu nos explicares um bocadinho como é que isso, no teu exemplo, sucede. Bom, é como Antes de mais, muito obrigado pelo convite, Sr. Presidente. Rui de Reimão. É sempre bom regressar ao sítio onde fomos felizes, ao contrário do que dizia o outro, o Borges. Estou a dizer isto porque estou ao lado do intelectual. Mas, como na poética, como na música, existem várias linhas de pensamento e várias estratégias de fazer a coisa funcionar. Alguns colegas meus cartunistas políticos procuram fazer o humor, enfim, se calhar pela poética, pela beleza, pelo estado onírico, como por exemplo lembro-me agora do André Ruivo, que acaba de editar também um livro sobre a sua quarentena, que se chama Vírus, que é um belíssimo livro que nos faz pensar, rir também, mas é um belo livro com belas ilustrações, com umas belas cores, muito despojado, e cada desenho acaba por ser quase como um póster. Esta é um estilo, é uma visão de ver a política da forma de um otimista. Eu, que se calhar por mau crescimento ou por defeito de crescimento, vejo o humor com muito pouco otimismo, embora seja uma pessoa de perfil otimista. O meu tipo de trabalho dentro do cartoon político, não tanto nas ilustrações editoriais ou nas ilustrações de eventos, como por exemplo as festas de Lisboa, que foram, pronto, que eu acabei por saltar e tornar-me no tal ilustrador do regime. Eu esperava isso do Ferro Rodrigues, mas não de si. Estou a brincar. Mas... Isso que é António Ferro. Que é da família, não é? Que veio daí. Posso? Ok. Obrigado. Eu vou tentar projetar a voz, mas não projetar o resto. Estava a dizer que há várias linhas de pensamento no cartoon político e várias fórmulas do ponto de vista também técnico, vá lá. Eu sou adepto de um estilo que não considero o melhor dos estilos, às vezes até acaba por ser um bocado confuso, mas aquele estilo de trabalho em que nós vamos buscar 2, 3 elementos que estão a acontecer na mesma altura e misturá-los.
Neste caso, no caso do Uma Aventura em Auschwitz, obviamente que eu estava atordoado e muito irritado com uma coisa que um determinado deputado, que agora vai ter mais 11 amiguinhos, de um partido que eu me recuso a dizer o nome, ele tinha dito uns disparates sobre a etnia cigana em plenário, precisamente naquele dia. E eu pensei, deitei-me a pensar num tema. Aliás, os cartoons nasciam sempre assim. Eu deitava-me a pensar no assunto e depois de manhãzinha procurava rever novamente as ideias e rever as notícias e trabalhava sempre o cartoon pela manhã. Perto das 11 ele estava definitivamente acabado. Esta intervenção desse deputado, que me recusa a dizer o nome, irritou-me e exatamente na mesma altura, no mesmo momento, nós chegávamos a qualquer livraria e encontrávamos nos escaparates imensos livros sobre Auschwitz. Era o Barbeiro de Auschwitz, era o Costureiro de Auschwitz, era, sei lá, as Gêmeas em Auschwitz, os 5 vão a Auschwitz. E eu peguei na brincadeira e pensei, por que não uma aventura, não escrevendo o nome do indivíduo que eu me recuso a dizer o nome, peguei na palavra uma aventura e em Auschwitz e teve o resultado que teve. Esta é uma fórmula de trabalho que eu gosto muito porque leva-nos a pensar o desenho, leva-nos a nós espectadores, a nós consumidores, a pensar o desenho e a escrita e tirar daí várias ilações, ou tirar dali várias interpretações. Como, por exemplo, no caso de duas ilustrações que eu fiz em abril, que se calhar vais-me lançar questões sobre isso, mas adianto-me já. Na semana em que nós gostaríamos de festejar Abril, mas não o podíamos, porque estávamos todos voluntariamente, e também obrigados, mas acima de tudo voluntariamente em casa, em 2020, em abril de 2020, questionávamos sobre se os nossos deputados que nós tínhamos eleito poderiam festejar Abril na Casa que é da Liberdade, que é a Casa de Todos. E uma oposição de direita e também a de extrema-direita, mas infelizmente também a de direita que se diz de centro-direita, foi em oposição à ideia dos deputados festejarem Abril, embora todos eles estivessem com um distanciamento social. Eu faço um desenho em que há uma mulher, ou uma adulta, uma jovem adulta, que vai à janela e deixa cair o cravo, deixa cair Abril. Ela está a lançar o cravo ao chão, para a rua, para o lixo, ou está, de repente, a perder Abril, a perder o cravo. Quando eu editei esse desenho, a maior parte dos meus amigos de esquerda, que os tenho e são muitos, quase que nos amigaram. Ficaram muito chateados. Não tive praticamente likes nenhuns. Mas aquilo era uma jogada, porque eu sabia o que é que ia fazer no dia seguinte. No dia seguinte, no andar de baixo, uma criança recupera o cravo e fica com Abril em si, guarda-a. E isso aí foi viral mesmo, foi absolutamente viral, montes de gente, foi o meu conjunto de cartoons mais querido. Compraste os amigos, não? Sim, e mais alguns mesmo. Mas pronto, esta coisa do cartoon político, pelo menos o tipo de cartoon que eu faço, procura ir para além da piada rápida, objetiva, única, fechada em si mesmo, e muitas das vezes procuro também encontrar duplicidades de sentidos. Eu sou muito por essa coisa um bocadinho francesa também, um bocadinho que vem talvez mais de Canard Enchaîné do que da Charlie Hebdo, que na minha opinião a Charlie Hebdo, muito antes do massacre, já tinha saído um pouco do seu propósito inicial, que era de atacar, mas com imaginação, com delírio e com inteligência. Eu acho que a partir do momento em que a redação da Charlie Hebdo resolveu afastar da sua redação o cartunista... agora como é que ele se chamava? Agora estava a falhar o nome do cartunista que foi afastado pela Charlie Hebdo muito antes do massacre, mas já me veio o nome. Isto porquê? Porque ele fez era um camarada de trabalho desde há décadas na Charlie, e ele fez
uma crítica, uma brincadeira que até tinha sido escrita, porque aqueles desenhadores também escreviam. E ele fez uma brincadeira sobre a comunidade judaica. Ora, grande parte dos franceses, nomeadamente os parisienses, não aceitam que se brinque com os judeus, por várias razões, que eu também não quero estar a enumerar quais. E ele foi sumariamente afastado da Charlie. E foi afastado pelos seus colegas que depois, mais tarde, continuaram a gozar em delírio com Allah e fizeram um trabalho, enfim, de solidariedade para com os seus colegas de extrema-direita dinamarqueses. E isso, sinceramente, não achei assim muito bom tom, mas pronto, mas serei sempre solidário com Charlie, serei sempre je suis Charlie. No entanto, acho que há limites, há alguns limites. E pronto, estou-me a arrastar um bocadinho, já estou a perder um bocado o raciocínio, mas a verdade é que no meu tipo de desenho eu procuro muitas das vezes não ser objetivo, pronto, centrado num só propósito, mas procurar as várias saídas que um cartoon dá, mas obviamente sem deturpar o seu significado. Eu não quero estar a desenhar, sei lá, a desenhar Khrushchev, ou melhor, sei lá, Gorbachev, e de repente estar-me a sair num Stalin. Sim. A questão, há aqui uma coisa muito interessante no livro, que apesar do título poder, em certa medida, encaminhar o leitor para uma substância muito presa à questão da pandemia, isto é quase um livro, podia ser quase analisado no âmbito da ciência política, isto não é sequer hiperbólico. Mas há aqui uma questão que eu acho muito importante no livro e na tua obra, que é a forma como tu ajustas, e isso será, eventualmente, estará relacionado com essa questão da duplicidade, as palavras e o jogo das palavras ao desenho, que é uma ligação absolutamente fantástica. Eu acho que não esteja, se calhar, estou a arranjar a maneira que não te comprei o livro, mas vou buscar mais uma ilustração, que é esta frase que é absolutamente fantástica, que é congruência, que é uma certeza. Em democracia todos os fascistas votam. Que é uma frase com muita força, um desenho com muita força também. E parece-me a mim que a questão política foi central durante todo este tempo. Mas também, se calhar vou dar-te aqui uma surpresa, mas como tu gostas de surpresas não vais levar a mal. Há um cartoon que eu acho que é absolutamente fantástico no livro, e já iremos falar nos nossos bairros históricos, que eu acho que isso é um aspecto que vai ter que ser debatido aqui, ainda que da forma que nos seja possível. Quase, devo-te dizer que quase não emocionou-me, quase ao choro, e é verdade. Dei por mim na cama a chorar e a olhar para o teu troféu, que é nosso, portanto, das marchas. Aliás, que eu geralmente olho quando estou em momentos mais emotivos, que é o do tributo ao Luís Sepúlveda, porque, como se recordarão, o Luís faleceu pouco tempo depois de ter estado em Portugal, na Póvoa do Varzim. E possivelmente o romance mais emblemático do Luís, que é o velho que lia Histórias de Amor. Não sei se já alguém terá lido, mas curiosamente eu e o Ruth falávamos sobre o livro quando o Luís faleceu, e eu deparei-me anteontem ou ontem, já não recordo, com esta imagem que é absolutamente fantástica, que eu também não vou alongar muito, mas quem não leu tem aqui um bom estímulo para que possa ler, porque na obra, que enfim, passa-se numa mata, num cenário quase bélico, um personagem principal, apesar de gostar de ler romances de amor, tem uma relação quase, enfim, distancial, mas mais próxima do que se julga, com uma onça. E o Nuno, além de escrever o velho que lia romances de amor, dá-nos esta imagem que eu acho que é de uma força inacreditável, e acho que é um tributo a uma pessoa que não sei se tu conhecias ou não, se seria teu amigo, mas enfim, mas eu acho conheci que conheci o outro Sepúlveda, o Turcato. O Turcato. mas esta imagem é fortíssima. E agora, tendo em conta que a conversa é também um bocado nossa, e como se diz no estilo académico, com profundidade, livre e em profundidade, eu não sei se tu és uma pessoa que faz do romantismo, isto só para não centrarmos aqui a questão na área da política, até para o Sr. Presidente da Junta não se sentir aqui demasiadamente estimulado a participar. Eu acho que a questão, tem que haver algum romancismo e alguma sensibilidade, alguma ou muita sensibilidade para fazer algum tipo de interpretação como tu aqui fazes. E as palavras que tu disseste a propósito da morte do Coutrinho,
que eu recordo-me perfeitamente estar a ver na televisão e tu teres dito uma frase brutal, que é que praticamente estou aqui a falar de um amigo com quem falei anteontem, a perguntar se ele vinha comigo no barco para Lisboa, e de um momento para o outro ele diz que não, e no dia a seguir ele falece, quer dizer, que é uma coisa quase irónica e brutal. De que maneira é que essa tua sensibilidade foi essencial para fazeres estes cartoons e estas ilustrações, tendo em conta que os nossos bairros estavam praticamente vazios? Isso foi tão forte como a morte de um amigo, por exemplo? Eu acrescento, pronto, da mesma forma como eu poderei trabalhar a sensibilidade, a emoção, de certa forma, quando observo a morte de um amigo, ou observo a necessidade de homenagear alguém que para mim foi muito importante, mesmo não o tendo conhecido, não sei porque eu fico com os pés demasiado assentes no chão e fico demasiado enraizado a uma espécie de autodefesa, de não me faz mover um músculo, é estranho, não sei porquê, sinceramente, não sei, se calhar é caso para um divã, para aí. Mas a verdade é que custa-me falar sobre esse assunto, do observar-me a mim mesmo e tentar perceber até que ponto é que estão onde é que estão as minhas fronteiras de pensamento quando eu procuro desenhar ou escrever as emoções e o belo ou o sofrimento. Mas a verdade é que, enquanto eu, desenhador do amor, desenhador das paixões, que sempre o fiz, acho que, a par da crítica política, da crítica social, acho que há uma grande parte de mim que procura representar o amor, desenhar o amor como os poetas, mas através do desenho. Através do desenho, representar as paixões, representar as emoções que nós às vezes vemos fugidias ou não acreditamos nelas, mas elas depois vêm ter connosco da mesma forma como nos desaparecem. Fiz isso nas festas de Lisboa, fiz nos imensos desenhos que eu fiz para a Associação Renovar a Moraria, o local onde eu me apaixonei, várias vezes, e a forma também como eu desenho os bairros, não apenas o bairro da Moraria, mas também o bairro de Alfama, onde vivi também. Eu procuro encontrar o lado apaixonado e apaixonante daquelas pessoas que estão cheias de beleza. Porquê que são tão cheias de beleza? Estão cheias de beleza porque, para além de muitas delas serem genuinamente belas, homens e mulheres, dos bairros populares, não é? E que coisa estranha hoje estarmos a chamar de populares quando não encontramos os populares nos nossos bairros. Então, temos que os encontrar no Barreiro, ou no Montijo, ou em Cacilhas, infelizmente, mas sabemos que eles voltam. É curioso como é que, acho que é um caso de estudo, é curioso como é que na diáspora, aquelas pessoas que são obrigadas a sair contra a vontade das suas casas em Alfama, da Madragoa, da Moraria, vão para locais onde se sentem próximas do rio, se calhar para melhor observarem ou imaginarem as suas casas de origem, as suas famílias. Apanham o barco e estão num instante de regresso ao seu berço. Essas pessoas, para mim, têm uma beleza enorme e que eu procuro sempre desenhar através da banda desenhada, dos cartoons, enfim, mas eu procurei fugir um bocadinho à tua questão, não sei se estou a perceber, eu estou a pensar como é que vou voltar a ela, entre aspas, estou a brincar, não vou fazer essa maldade. Mas olha, para não estar-te a deixar mais constrangido, para não dizer que não sou uma outra face da moeda simpática, de facto tu és uma pessoa da cidade, és uma pessoa da freguesia, falávamos há bocado do sentido da apropriação. Mas deixa-me tocar agora aqui um bocadinho mais na questão da cidade, não tanto para o lado sentimental, mas vamos falar da cidade mais superficialmente, apesar de eu perceber e de subscrever tudo aquilo que tu disseste relativamente à proximidade que alguém que saiu de onde vive, de onde nasceu, tenta promover, e a questão do rio é muito importante. Por exemplo, deixa-me fazer esta questão.
A Clara Ferreira Alves perguntou uma vez ao José Cardoso Pires, pouco tempo antes de ele morrer, se, por exemplo, se o Ulisses poderia ser o escritor mais associado à Irlanda, se ele poderia ser o James Joyce, desculpa, o escritor mais identificado com a Irlanda, se fazia sentido o José Cardoso Pires ser o escritor de Lisboa. Tu achas que pode ser o ilustrador de Lisboa? Não é que eu procuro, não é? Mas isso enche-me de satisfação, pá, de contentamento, não é? Se alguém chega ao pé de mim e me diz: eis o ilustrador de Lisboa, não é? É um bom cartão de visita. É um bom cartão de visita. Como quem diz ao Manuel Oliveira: eis o cineasta do Porto. Para mim eu fico... Mas eu não levo isso a sério, eu não posso levar isso a sério. Se eu levar isso a sério, então escorrego na baba, não é? Ninguém matura. Não. Mas pode servir como uma responsabilidade criativa, por exemplo, não tanto como um galhardão de arrogância, passando a expressão, mas pode-te ajudar a sentir, sei lá, um sentido de responsabilidade. Mas sabes criativa. Que eu sempre me senti assim, eu sempre senti que, mesmo que os meus trabalhos acabassem por não ter a divulgação que tiveram, enfim, o caminho que traçaram, mesmo que não o tivessem, eu sentia-me sempre um desenhador do local onde eu vivo, sempre. Fosse Lisboa, fosse Almada, fosse onde fosse. Porque eu gosto muito de me entregar aos locais onde vivo e gosto de os homenagear e de fazer odes aos locais onde vivo. E Lisboa não é apenas o local onde vivo, é o local também onde se passearam os meus antepassados, onde também estão os meus ídolos, ou estiveram os meus ídolos e os meus grandes amigos. E depois é uma cidade lindíssima, a cidade branca, não é? A cidade que tem uma gama de cores que não encontramos noutras cidades no mundo. Que é incrível. É um acaso branca, feliz. Que é uma expressão do Cardoso Pires, estás a dizer? Exatamente, uma expressão do Cardoso Pires. E eu sinto que foi uma oportunidade que me caiu do céu, que eu não vou nem por nada largar, mesmo que eu um dia saia de Lisboa, deixe de viver em Lisboa. Lisboa há de estar sempre nas minhas folhas, na forma como eu desenho, nos meus diários. Há aqui outra ilustração, e juro que é a última que vou mostrar. Portanto, a partir de agora vai acabar aqui a demonstração excessiva de imagens para o nosso estimado público, mas há aqui, naquela questão que estavas a referir-te à duplicidade de que referias, sim. Este cartoon é possivelmente um excelente exemplo disso. Porque reparem que o Nuno faz um trabalho extraordinário de jogo de palavras e de imagem, que diz: Arraial é na Graça, portanto a Graça que é aqui bem perto, estamos a poucos metros, e quem está sentado à mesa do Arraial é a Graça Freitas, que é a Diretora-Geral de Saúde. E esta imagem tem muito a ver com a questão que estávamos a falar há pouco dos bairros populares ou não. E pegando nesta imagem do Arraial, vamos voltar um bocadinho atrás, que eu acho que era importante ouvirmos falar sobre isto. Na altura não deu para efetuar os arraiais populares, este ano felizmente tudo aponta para que eles regressarão, mas ao longo destes 2 anos voltemos a falar um bocadinho da desertificação que os bairros tiveram. Quer dizer, eu imagino-te, até como tu acabas o livro, que eu acho que é de uma forma extraordinária, de uma capacidade de vocação a ti próprio, ou pegando até no teu prefácio que tu escreves aqui ao livro, que é também fantástico, e também queria falar mais para o fim sobre uma parte em que te referes. Mas de que maneira é que, quer dizer, de um momento para o outro nós vimos todos em casa, não é? Já falámos todos muito sobre isto, etc. Mas para um ilustrador, com a tua janela aberta, ali no teu sofá, com a tua folha em branco, de que maneira é que aquela quebra, aquele frenesim, aquela estagnação de movimento foi boa ou má para ti, ou boa para a criação, ou má para a criação? Não, eu devo confessar, eu estou a dizer isto já que ninguém nos ouve, não é? Devo confessar que esta ideia, esta brincadeira, este cartoon, estava na minha cabeça desde há muito tempo. Eu comecei a pensar, toda a gente está a apanhar Covid e eu vou acabar por apanhar, certamente. E comecei a esboçar a ideia, tal como acontece em alguns casos. Alguns desses cartoons foram desenhados, ou foram pensados, ou foram maturados ao longo dos tempos, na possibilidade de alguma coisa poder vir aí
e eu poder agarrar aquela ideia ou aquele esboço de ideia. Foi tal qual como aí está. Eu estava sentado no sofá e o Covid está a passear na rua, vivemos no resto de chão, e o Covid está a passear na rua, eu não dou por ele, e ele vai-me bater à porta, eu abro a porta e ele puxa-me e Pensavas que escapavas, não é? Que as pessoas pensava que escapavas, diz ali uma asneira, assim, uma coisa. E pronto, foi um cartoon que eu já tinha pensado. Tu não levas a mal, eu prometi que não vai mais nenhuma, mas é o último. Spoiler, E tem ali um palavrão que é cucu. Cucu. Cucu, exatamente. Eu fiz assim de propósito, Exatamente. As pessoas vão pensar que isto estava mesmo combinado, mas pronto, já está a ser suspeito mais. Bom, apanhei Covid em janeiro de 2020 e apanhámos lá em casa e então eu confesso que fiquei assustado. Ainda por cima foi aquela variante mais maldosa, mais agressiva. Mas da mesma forma como me apareceu, desapareceu. Foi mais do susto que outra coisa. E eu procurei também desenhar também as consequências dos sintomas, mas saíam sempre desenhos falhados. Devo dizer que eu fiz muitos desenhos que acabaram por não ser publicados, em que eu, por exemplo, eu tenho um sem número de livrinhos, é pena não ter trazido, esqueci-me, de diários gráficos, são os diários gráficos com um formato A5, que são vários, são uma dezena ou mais, e muitos deles têm cartoons que nunca viram a luz do dia, nunca foram observados, nunca foram editados, nunca os editei nas redes sociais. E mesmo aqueles que foram editados nas redes sociais, esse livro mostra uma parte. Houve cerca de 50 que ficaram de lado, que não foram... Porque eu achei que não tinham qualidade, não tinham sumo, e se calhar até alguns deles perdiam-se um bocadinho dentro do contexto e da atualidade atual. A seguir a esse conjunto, a essa brincadeira que assustou muita gente, porque eu fiz esses desenhos. Quando eu fiz esses desenhos, eu já me sentia bem, eu já me estava a sentir bem. Eu filo-los com a sensação de que, tudo está bem, não há razões para pânico. Editei-o e tive o cuidado de, quando editei o terceiro desenho, logo o terceiro desenho, tive o cuidado de escrever um longo texto, que é uma coisa que um cartunista político nunca deve fazer. Um cartunista nunca deve explicar o seu cartoon. É como, por exemplo, um poeta que vai explicar a poesia, vai explicar uma narrativa. Isso não se faz. Há uma projeção do sentir que é aquela poesia e não há... É quase contraproducente, não é? É contraproducente. E isso acontece com o cartoon político. No cartoon político nós não podemos nunca fazer a tradução desse cartoon político e isso pode trazer algumas consequências, que é de repente estamos realmente a visar o inimigo. Neste caso o inimigo era o de todos nós, não é? O vírus. E eu sentia a necessidade, para não preocupar as pessoas que me conheciam e, acima de tudo, as pessoas que gostavam de mim, as pessoas da minha família, os próximos, tive o cuidado de escrever um longo texto a explicar o que é que tinha acontecido, como é que eu me sentia e o que é que me tinha levado a fazer essa brincadeira, que é uma brincadeira, não é apenas um cartoon, é uma sequência de 3 cartoons que fazem quase como uma banda desenhada. E nesse caso eu quis fazer uma coisa bem disposta, de certa forma. A situação não era bem disposta, mas eu quis também aligerar a coisa. Agora vou dar um salto para um outro assunto que não tem que ver com a história do Covid, mas tem que ver também com esta defesa, esta espécie de regra número 1 de um cartunista não deve traduzir o seu cartoon, não deve explicar o cartoon. Fora do contexto diário de uma quarentena em risco, eu fazia, a par, todas as sextas-feiras, um cartoon para o Inimigo Público. O Inimigo Público todos conhecem, não é? Um jornal satírico que tem uma redação pequenina, que é liderada pelo Luís Pedro Nunes,
Que agora foi para o Jornal Expresso, curiosamente. Que agora também é no Jornal Expresso, pronto. Embora o Expresso já fosse uma casa antiga, gosto muito do Expresso porque, acima de tudo, as cores são muito bem reproduzidas, ao contrário do público, mas sempre estive também muito bem naquela casa, no público. No ano passado, em agosto de 2020, não, há 2 anos, no ano de 2020, agosto, a extrema-direita, mas a extrema-direita mais agressiva, que, entretanto, mudou de nome de PNR para ERGT, uma série de cães de fila ameaçaram uma série de deputados de tez escura, de tez mais escura que a nossa, porque a nossa tez também é escura, e ameaçaram-nos com volta para a tua terra e fizeram alguns escritos nas suas casas, muito desagradáveis, e o caso foi denunciado pelo SOS Racismo ao Ministério Público e a polícia pouco ou nada fez. Nessa mesma semana, um grupo de skinheads e outros que não skinheads taparam a sua cara, o seu rosto com umas máscaras e foram buscar umas tochas, acenderam as tochas e fizeram uma espécie de uma vigília ao estilo Ku Klux Klan frente ao SOS Racismo. Eram 11 horas da noite, meia-noite. Por perto vivia um repórter do Expresso que foi a correr e fotografou o acontecimento e apercebeu-se que havia um grupo de polícias à esquina que observavam aquilo e não fizeram absolutamente nada. Sabendo desta história, em conversa com o Luís Pedro Nunes, porque os nossos cartoons são cartoons feitos a meias, são cartoons em que são discutidos porque têm a ver com assuntos de primeira página, o Luís Pedro diz-nos, vamos fazer isto, vamos fazer qualquer coisa à volta da manifestação do Ku Klux Klan, frente ao SOS Racismo. E vamos tentar representar figuras da nossa sociedade. E então, pronto, eu tinha o espaço aberto para pensar quem é que representa a nossa sociedade. E então eu fui para o Hooligan, fui para o Boskinhead, fui para as figuras tipo que eu sentia que em desenho pudessem representar o racismo latente em Portugal. E então eu disse ao Luís Pedro, olha, vou fazer um agente da PSP. Desculpa lá, mas isto não estou a generalizar, mas existe racismo nas esquadras da polícia. Há racismo. E eu desenhei uma figura com a farda da PSP. E depois foi, no dia seguinte, o jornal vai para as ruas perto das 8 da manhã, 7 e tal da manhã, mas ao meio-dia, estava o Ministério Público a aceitar uma queixa-crime da parte da Direção-Geral da PSP. Isto porquê? Porque eles responderam ao desagrado de um movimento que nem sequer na altura reconheciam, que é o Movimento Zero, que é um grupinho com fraca representação de alguns agentes da PSP e da GNR, que gostam de fazer o sinal do zero, que é o sinal da supremacia branca, e que são assumidamente xenófobos. E, assim sendo, não são reconhecidos pela direção da PSP, liderada pelo comandante Magina. Ora, como é que ao longo de uma semana inteira, com notórios ataques aos direitos humanos, e a PSP pouco ou nada fez, como é que em poucas horas, estava a enviar uma queixa-crime ao Ministério Público? Isso dá que pensar, dá mesmo que pensar. E eu começo a receber imensos telefonemas, na altura até estava em passeio a ver golfinhos, estava com o telemóvel desligado, e quando chego à terra, vejo o telemóvel cheio de mensagens, monstros de gente a tentar me ligar, e por sorte ligo primeiro ao Luís Pedro Nunes a perguntar o que é que se passava, e ele diz-me, não digas nada, atenção, que está forte. Todos os canais televisivos me convidaram a ir debater o assunto, no noticiário das 20 horas. Eu recusei todos. Recusei todos porque iam-me todos perguntar aquilo que eu estou a dizer neste momento, não é? E ia-me queimar mesmo, ia se calhar destruir o próprio cartoon, não é?
E então a minha resposta foi, estou muito preocupado com o caminhar do país, da forma como as coisas estão a caminhar, e mais não digo, eu não vou estar a explicar o cartoon fala por si. Daí que nós temos de ter sempre muito cuidado quando fazemos um cartoon político, e quando esse cartoon político tem essa espessura do tempo, tem esses elementos que quase de dinamite, quando são demasiado explosivos, nós temos de ter muito cuidado com aquilo que nós estamos a fazer. Isso custou a vida a muita gente em Paris. Sim. Tu tocaste num assunto mais sério, deste-me aqui agora, foste tu a surpreender-me, que também é justo. Quer dizer, é quase inseparável o papel quase da ativista que o cartunista pode ter. Sei lá, o passado recente de Portugal mostra isso, com Vilhena, com Stuart, etc. Eu acho que tu serás, porventura, um dos autores mais paradigmáticos desta ação. Esta pergunta agora que eu te vou fazer, se calhar um bocadinho provocatória. Tu, tendo em conta que sentes quase uma responsabilidade em pegar o cartoon político como arma de arremesso, de provocação, convém-te que haja muita agitação política para trabalhares ou não? Ou pelo menos para teres ideias ou para te provocar enquanto criador? Ou preferias que as coisas se estabilizassem e tivesses que ser mais imaginativo, digamos assim? Eu acho que nem inconstância, ou melhor, nas mentes inconstantes, as coisas nunca estão calmas, não é? Nós podemos estar sobre uma zona terraplanada, uma zona bastante calma, mas podemos encontrar agitação algures, não é? Eu estou sempre em agitação, umas vezes uma agitação mais alegre, outras vezes uma agitação um bocado mais objetiva, mais revoltada. Não sei, por defeito ou não, eu tive uma existência, se calhar ainda bem mesmo, eu tive um crescimento e a minha vida foi sempre a par dos acontecimentos políticos. Os meus pais, ou o meu pai, trazia muito o assunto de política para casa. E eu próprio sou um bocado o filho da política, eu nasci aqui acidentalmente na Clínica São Cristóvão, portanto sou um filho da moraria, não é? Mas serei mais um enteado, porque realmente vou redescobrir a moraria já na minha idade adulta, quando procuro casas e então uma espécie de apelo da selva, vou atrás das minhas origens. Mas, na verdade, a minha infância e a minha pré-adolescência foi a viver numa zona que era um bocadinho um caldeirão mesmo. Há uma situação que eu nunca me ia de esquecer, na altura eu não compreendia aquilo, mas eu estive naquela célebre, o último comício do Vasconcelos, onde eu estava às cavalitas do meu pai e eu só queria fugir dali, em que estava toda a gente vermelha, mas vermelho rubro, vermelho bandeira, a gritar força, força, companheiro de Vasco, nós teremos a muralha de aço, e as pessoas ali estavam altamente revoltadas, estavam com vontade de matar alguém. Eu era muito pequenino e aquilo, pronto, baralhou-me um bocado, porque ainda hoje estou para perceber a força daquele homem, do Vasconcelos mesmo, e questiono, eu penso muito nisso, é uma figura que até agora a própria ficção podia pegar naquele homem, que é... Já pegaste, por exemplo? Não, nunca peguei, porquê? E porquê que nunca peguei? Porque tenho imensas dúvidas, é uma figura da nossa história, da história de Abril e dos anos a seguir, mas que tem qualquer coisa de trágico nele, de trágico que eu não saberia como fazer. Se eu uma vez pegasse numa figura como o Vasconcelos, eu se calhar ia acabar por ridicularizar ou torná-la num cartoon, coisa que eu não pretendo, não é? Sim, não é? E toda essa atmosfera política, essa atmosfera de agressividade, alguma agressividade política
e também a história da familiar, do meu lado materno, de terem sido todos PCPs numa altura em que era heróico ser-se do PCP, nos anos 30, 40, os meus antepassados eram próximos do Bento Gonçalves e quando o Cunhal foge, ele esconde-se em vários sítios. Um dos locais é debaixo do soalho da casa de um familiar meu. Portanto, por mais que eu quisesse fugir da política, a política vinha ter comigo, não é? Até um dia, por exemplo, em que eu, já farto de ouvir falar do PC, porque estas coisas depois às tantas têm um efeito contrário, não é? Eu sou, por exemplo, do Benfica porque o meu pai era do Sporting, era mesmo do contra, e acho que eu hei de ser sempre do contra mesmo. E eu segui outro caminho, ao ouvir constantemente falar em PCP e diabolizar tudo o resto que está à volta, ok? Considerando que, por exemplo, um Partido Socialista é conservador de direita, coisa que eu, sinceramente, depois, quando comecei a pensar, obviamente, muito rapidamente apercebi-me que não faz sentido nenhum, não é? E não é porque estamos aqui à sua frente, mas a verdade é que... para tentar mexer depois bem todos aqui. Não, a verdade é que na Almada Vermelha, o PS era o equivalente hoje, se calhar, a uma iniciativa liberal, não sei, na cabeça de muita gente, e isto para dizer uma coisa, só para dizer até que ponto é que a política entrou tanto na minha vida da adolescência também. A Junta de Freguesia da Cova da Piedade lançou um concurso, o PS, o Partido Socialista da Cova da Piedade lançou um concurso para um cartaz na altura das autárquicas, um cartaz ilustrado. O prémio era muito apetecível. Eu era muito novo, tinha para aí uns 17 anos, concorro e ganhei o prémio. A minha mãe, durante um mês, não saía de casa. Não me diga que os socialistas não cumpriram e não deram o prémio. Como? Não me diga que os socialistas não cumpriram e não lhe deram o prémio. Foi um prémio absolutamente fabuloso. Para além de ter sido um prémio monetário, tive uma viagem até Estrasburgo. Fui até Estrasburgo e pela estrada, foi muito fixe, foram umas férias que eu tenho que agradecer ao Partido Socialista. Bom, nos anos seguintes, eu depois acabei por não votei no PS Já para não parecer mal, suspeito demais, exato, para não parecer suspeito demais. Mas a verdade é que a política era de tal forma importante na minha família e foi de tal forma a perseguição da PIDE, a tortura, o horror que era viver naqueles tempos cinzentos, entraram de tal forma na minha casa e nas minhas memórias estas que algumas delas, a maior parte delas eu não as vivi, evidentemente, que eu só poderia ser o que sou hoje, não é? Eu sou acima de tudo, desconfiado. Desconfiado acaba por ser, se calhar, em si, o significado desse livro também. Porque os primeiros cartoons que eu fiz, nas primeiras semanas, o conteúdo narrativo em que eu observo quem anda sem máscara ou quem vai, enfim, pisar o risco e fugir àquilo que a DGS pede e implora, eu caricaturizava-os, eu condenava-os nos primeiros cartoons. Com o passar do tempo, as minhas opiniões foram-se moldando. Não, obviamente, que eu não compartilho das ideias dos negacionistas, mas esta ideia de nós questionarmos as coisas e de repente estarmos a ser condenados por questionarmos, não é democrata, não é a democracia. Eu acho que sei quase os teus cartoons de cor do livro. Há um que é fenomenal, fantástico, que é daqui a questão da duplicidade. Não sei se te referes a este tipo de duplicidade, mas eu gosto muito da ideia da forma como tu colocas a imagem. Nós podemos olhar para a imagem de uma forma sem a frase. Depois tu colocas a frase e era interessante nós percebermos se estávamos a ter a leitura certa ou não. Mas há um cartoon teu que está neste livro, já não vou procurar, que é para tu também não ficarmos aqui à espera que eu
finja que não falhei na colagem dos post-its, que é o passeio dos marginais. Tu metes o passeio da Marginal, portanto, que é junto ao rio, é o que tu chamaste o passeio dos marginais, que seriam aqueles que estariam mesmo no passeio higiênico e contra a lei. Que revela mais uma vez a tua sensibilidade e a tua capacidade de estares atento aos pormenores, que eu acho que é um trabalho notável. Eu não sei se estamos a passar muito tempo ou não, mas eu acho que era importante propor que falássemos mais uma questão. Se calhar falhei no timing, porque os espectadores especiais estavam aqui, já saíram, mas no teu texto, que é extraordinário, que inicia não estava combinado. Não estava combinado. Apareceram surpresa. E eu também não lhe o olho para que saíssem, portanto foi mesmo uma coisa orgânica. E também, enfim, para que alguém que aqui esteja também quer interagir. Exames, testes. O teu texto é notável, é fantástico, que se chama Nas Horas Vagas. Eu acho que é muito importante falar sobre isto. Para já, deixa-me que te diga que eu fiquei mesmo sensibilizado agora com esta tua explicação, com esta tua, enfim, narração mais pessoal, em que tu contaste, por exemplo, o episódio do Comício do Vasco Gonçalves, em que explicas, de certa medida, a forma como episódios políticos teus, familiares, que tu presenciaste, são tão importantes para que hoje tenhas alicerces tão fortes enquanto desenhador. Eu próprio, enfim, acho que isso é mais ou menos perceptível. Tenho grandes episódios políticos, mas todos eles praticamente, não vou dizer vividos com o Dr. Miguel Coelho, senão vai soar muito mal, mas vindos da literatura. Não é? A minha paixão pela política vem da leitura e sinto-me quase sintonizado com essa tua ideia, apesar de serem literaturas diferentes, que a tua é mais empírica, digamos assim. No entanto, há aqui uma questão no teu texto que eu gostaria ainda de falar aqui e que tem muito a ver com a questão da gestão do tempo e a forma como os artistas se dedicam. Por exemplo, há muitos escritores, eu acho que podemos falar na mesma linhagem, ilustradores, escritores, no processo de criação, que são extraordinariamente exigentes. Por exemplo, o António Lobo Antunes diz que só consegue escrever de manhã na cozinha e depois à tarde tem que ir para a sala e cá à noite tem que ir para o outro lado, porque é um monstro da escrita que vive a escrever 9 horas ou 10 por dia, uma coisa que explica bem como é que se publica tanto e tão bem. E, por exemplo, mais contemporâneo, o Gonçalo M. Tavares tem que alugar uma casa para escrever. Outro exemplo, por exemplo, uma coisa que também que pode ser um bocadinho chocante, mas tem uma casa à parte da casa dele, onde sai de casa, se desloca a pé, abre a porta de casa. Aliás, e isto para ir depois à tua observação aqui do teu texto, o Gonçalo até contou uma história que é: os pais moram em Aveiro e quando vêm para Lisboa ficam em casa, nessa casa que ele alugou só para escrever, e que por norma os pais têm a chave dessa casa e quando vêm para Lisboa ou fazer o que têm a fazer, se a porta do escritório estiver fechada, significa que o Gonçalo está a trabalhar, está a escrever. E os pais, que às vezes estão meses sem o ver, não podem bater à porta para o incomodar. Portanto, têm que escrever bilhetes e dizer: vamos sair, vamos à praça, vamos à rua, debaixo da porta. E então o Gonçalo, quando faz a pausa, vê papéis a dizer: olha, eu já nem sei onde é que os meus pais já vieram ou já não vieram. E tu contas aqui uma coisa que é muito curiosa, porque tu dizes que aquela quebra da rotina, que as miúdas em casa de manhã, aquela assim, azáfama das mochilas, das roupas, parando essa rotina, encontraste ali, naquele momento de ruptura, um campo fértil para a criação. Mas há criadores em que isso pode não ser, enfim, imagina, tu podes ter uma rotina tão bem estabelecida que só consegues criar naqueles momentos, ou tens uma disciplina de criação porque tiras 2 horas para escrever, para desenhar, para pensar, eventualmente, apesar de eu achar que tu és um pensador ativo e perene, toda a hora, pensador, observador. No teu caso concreto, explica-nos lá como é que esta ruptura na rotina de alguém que tem uma família com tanto dinamismo, como se percebeu, foi importante numa altura em que, enfim, todos nós tínhamos de estar em casa. Não é? Dá para entender, folheando o livro, que o estilo gráfico acaba por se afastar um bocadinho dos desenhos, dos meus desenhos mais emblemáticos e até mesmo do estilo gráfico do Inimigo Público. Eu até me considero um desenhador veloz. Acabo por desenhar com alguma rapidez, consigo estar durante uma tarde ou um dia a fechar um desenho com alguma complexidade. Os meus clientes acusam-me de eu estar sempre constantemente a atrasar, mas a verdade é que eu sim atraso-me, mas vou aceitando coisas, é o meu maior defeito, eu vou aceitando tudo mesmo.
Sou um ilustrador fácil, daí as minhas origens também da moraria, Rua do Capelão. Se eu tivesse nascido na Rua do Capelão em 1910, eu seria um ilustrador fácil, assim à esquina. Uma piada parva, mas pronto. Um boêmio fácil. Mas a sério, eu vou aceitando, vou trabalhar, porque não é apenas por necessidade, obviamente, é também por necessidade, porque é uma profissão muito periclitante. Uns dias estamos a receber muito, outras vezes não recebemos quase nada. Usas essa expressão várias vezes. E é precária mesmo, e não... Enfim, mas não apenas por isso que vou aceitando trabalhos, mas é acima de tudo por paixão. Uma coisa é certa, eu nunca aceitei trabalhos que não me agradam. Eu nunca aceitei um trabalho, mesmo que fosse muito bem pago, eu não o faço por várias razões. Sei lá, por exemplo, uma vez convidaram-me para fazer a versão, já há muitos anos, a versão em banda desenhada do Sei Lá. Epá, não me imaginava fazer o Sei Lá. Mesmo, depois de ter feito a filosofia de ponta com o Júlio Pinto. E então, há uma série de coisas que eu me recuso a fazer, obviamente. Agora, do ponto de vista da mente criativa face às horas, a essas horas em aberto, este desenho, ou melhor, este livro só foi possível graças a um método que eu a mim próprio me obriguei, que foi a de fazer os desenhos como se fossem esboços. São desenhos que não têm o rigor, não têm o detalhe que outros desenhos que eu tenho feito. São praticamente desenhos feitos em cima do joelho, em que eu me obrigava mesmo a fazer em 15 minutos. Alguns desses desenhos não terão 5 minutos. De traço rápido, coisa solta, muito rápida, onde eu não estava muito preocupado com proporções, com traços que fecham ou não fecham, ou com olhos tortos. Bom, então quando desenhei o sapo, pouco ou nada não me interessava se estava a desenhar um sapo medonho ou estava a fazer um sapo bonitinho. Um sapo fácil. Sim. E depois, o tratamento final, isto para estar agora a contar-vos o aspecto técnico da coisa, o tratamento final foi feito através do digital, em que eu, usando tecnologia, usando aplicações do género Photoshops, eu fingi que estava a pintar com aguarelas ou com canetas de feltros. Mas a verdade é que a cor não existe, a cor é digital. O traço, sim, o traço é todo ele desenhado. Eu tenho tudo desenhado e num caderno que é exatamente nestas dimensões. Tal e qual, portanto isto é a tal e qual, tal e qual. Tal e qual, com a dobra de onde está também, é exatamente igual. Oh Nuno, olha, há aqui outro cartoon, agora pensando melhor, que é absolutamente extraordinário, que é o do Marcelo Rebelo de Sousa, que eu não sei se é uma figura simpática para ti ou não, mas também te estimula, e isso é patente aqui no livro, em que, numa reunião do Conselho de Estado, começando a reunião por Zoom, aparece, e tu desenhaste isso no ecrã do computador, a foto do professor Aníbal Cavaco Silva, e a legenda do professor Marcelo é: ainda bem que não tenho que estar ao pé deste gajo. E eu terminaria dizendo que ainda bem que contigo não foi assim, foi um prazer estar aqui, e com este final, se eu não for trabalhar para a SIC para a semana, alguma coisa está mal no mundo. Acho que tem aqui uma prova. Obrigado, Marcelo. Grande conversa, obrigado. Obrigado, Cavaco, eu fiquei melhor servido. Fiquei melhor servido. Não sei se existem ou não, Ruth, acho que há espaço para debate. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Nuno, ao Ricardo, Ruth, ou se querem... Sim. Juntarem-se a esta moeda com várias faces. Eu não quero fazer uma pergunta, mas eu tenho aqui um recado para o Moçarrato. Tu dizes que há aqui um mandamento do estudante que é para explicar os seus cartões. Mas se tu criaste um problema com a duríssima colaboração do Ricardo Dias, que foi criado um problema no Gabinete de Comunicação da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que é, afinal, foi o impacto da pandemia nos bairros históricos, que nós... A conversa é tanto e é tão interessante à volta dos cartoons que tu foste desenhar. Então lança uma questão sobre a questão. Sim, aproveita, faz a questão. Desabordando, obviamente, porque se falas na pandemia, falas na cidade de Lisboa, falas também do impacto da pandemia nos bairros históricos. Mas já que o Ricardo falou tanto sobre os teus cartoons, eu vou falar sobre um também, onde tu dizes, e perdoa-me se me engano na frase, porque nunca pensar nas frases todas de cor, até os sinais de pontuação, o medo das filhos é que nos mata, não estou errada. E eu acho que é isso que nos pode puxar aqui um bocadinho para a realidade do impacto da pandemia nos bairros históricos e para aqueles sentimentos e perigos
do isolamento, para o impacto negativo que teve na saúde mental, no afastamento. Nós sabemos que é uma coisa que acontece muito nestes bairros que tu falas, em que faltam comunidades nos bairros populares. E, portanto, se calhar falar também um bocadinho sobre aquilo que é a vossa percepção da realidade, que está, enfim, muito melhor do que eu para falar sobre isso, e tudo igualmente. Que foi um impacto muito peculiar e muito intenso que os períodos de confinamento, sobretudo, tiveram nestes bairros históricos da freguesia. Sim. Uma coisa que me fui apercebendo, e sendo eu um autor de rua, sempre fui muito da rua, a dada altura cheguei a uma altura, ainda na altura do confinamento, mas quando começámos a perceber que as coisas já estavam a começar a abrir, eu atrevi-me a sair à rua e andei um pouco a passear ali pela zona de Arroios, Martim Moniz, e até chegar a Alfama. E fui-me apercebendo de uma coisa, que é incrível, mas há poucos meses atrás, a Lisboa, que era a Lisboa da Web Summit, a Lisboa dos turistas, dos tuk-tuks, que era em que, se nós observássemos uma cidade com os seus ocupantes, os ocupantes eram os turistas. A cidade tinha sido vencida pelos turistas, os turistas ocupavam a cidade. Naquela altura, por alturas da pandemia, as piores alturas da pandemia, a cidade era dos sem-abrigos. Mas era impressionante, metia mesmo medo. Eu agora vivo próximo da Almirante Reis, vivo em Arroios, na Rua de Arroios, e os sem-abrigos, com as suas tendas, é um cenário que existe desde os anos 80, que há sem-abrigos que procuram abrigo debaixo daquelas arcadas dos grandes edifícios. Aqueles grandes edifícios dos anos 70, 80. Já foi objeto de estudo esse fenómeno. Que é incrível. E encontram-se ali. E depois, a maior parte dos sem-abrigo da zona central de Lisboa não andam em grupo. É raro andarem em grupo. Andam muito isolados, quanto muito andam aos pares. Por questões de sobrevivência, arranjam um amigo, mas muitas das vezes é um amigo que não é de grande confiança. É mais para sentirem algum apoio. Aliás, o Jornal Mensagem tem publicado recentemente umas crónicas muito interessantes de um ex-sem-abrigo que fala da sua vida por alturas da pandemia e aconselho a ler. O sem-abrigo, por natureza, não procura grupos, mas naqueles dias eles juntavam-se todos em grandes grupos de dezenas e dezenas de pessoas, chegavam a ser para aí 30 pessoas juntas no mesmo canto, na mesma zona, e passa a expressão, passa a comparação infeliz, parecia um episódio do Walking Dead. Era assustador, não era? Eu com a minha namorada íamos a passar na rua, virámos numa rua ali próximo do Martim Moniz, dobrámos uma esquina e de repente vimos um grupo enorme de pessoas que estavam muito assustadas. Todas aquelas pessoas estavam muito assustadas, estavam com um olhar assustado. E viram-nos e olharam para nós, e aqueles que tinham um pouco de mais energia vieram a correr até connosco para pedirem alguma coisa. Para pedirem, que é uma coisa que é muito rara acontecer. Eu nunca me passei pela Almirante Reis e de repente vêm tipos a correr ter comigo. Geralmente acontece porque tropeçamos um no outro, não é? Mas isto deveria correr até connosco para pedir qualquer coisa. Assisti nos nossos bairros históricos por alturas da pandemia e foi absolutamente assustador. Mais me contaram que o município de Lisboa ofereceu espaços para que os sem-abrigo lá dormissem e se alimentassem, mas curiosamente os mais jovens, sendo eles aditivos, agarrados à coca e à heroína, quer dizer, à coca não, mas à heroína, não procuravam esses espaços e então andavam perdidos nas zonas muito próximas do Terreirinho. Ou seja, havia alguns sem-abrigo que recusavam o apoio que lhes davam porque, estando, por exemplo, no abrigo de Alvalade, ficavam muito longe do Terreirinho e não conseguiam comprar ou adquirir. Então, pronto,
há esse lado medonho da Lisboa de março e abril de 2020 que ainda está para contar. Sim. A Leila lançou aqui outra vez a discussão, também não nos vamos alongar muito mais certamente. Não será segredo para a maioria, mas aqui no âmbito das funções da Junta desempenhei uma função que teve que ser, fazia parte da minha motivação pessoal e do sentido de responsabilidade que eu achei que teria que assumir, e dediquei-me à entrega de bens alimentares e de bens farmacêuticos à nossa população mais carenciada, que estava fechada em casa. E houve uma série de coisas que me assustaram, especialmente em Alfama, que foi perceber que, de facto, acho que só há 2 anos é que eu entendi o quanto o bairro está, de facto, deserto. E nós também, não é? Acho eu. E isso foi uma das coisas que mais me assustou e que nos deve, digo eu, tentar ajudar a pensar o que é que efetivamente se poderá fazer, se é que ainda se poderá fazer algo. E as conversas parece que às vezes têm todas círculos, vamos parar outra vez à questão da malta que saiu e que quer sempre estar perto. E eu acho que, olha, alguns cartões teus, por exemplo, podem ser uma janela aberta para o Rio, por exemplo. Se eu morar, não querendo ofender ninguém, em Odivelas, na Amadora, posso, numa imagem, sentir-me perto da moraria, da Rua do Capelão, ou até tornar-me um ser fácil. Tem coisas boas também, ser fácil. Não sei se há mais alguém que queira interagir connosco ou não. Agora, parece um bocado um sem-abrigo retórico. Em matérias de retalhos, dissemos muito, não é? Exato. Sim, quer dizer, batemos em várias coisas, não é? Por encerrar, É isso. quero agradecer ao Nuno por ter aceito Obrigado, Ruth. o convite, sabendo que tu andas quase num périplo nesta apresentação, mas eu acho que fazia todo o sentido trazer, de facto, este lugar que tu disseste muito bem, e também ao Ricardo por ter conduzido esta conversa. E passaram 2 horas a correr, portanto, 2 Foram horas, 2 horas, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Mas enfim. Obrigado, Ricardo. Não, obrigado. Nuno. Somos faces da mesma moeda, ou de uma moeda com 2 faces. Temos lá, passou bem.